Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, meus irmãos. Pessoal, vamos para um novo vídeo hoje, continuando a leitura da Bíblia de Estudo Pentecostal de capa a capa. Hoje a gente tem dois temas muito importantes. Primeiramente, a gente vai aprender um pouco a respeito de Jesus ensinando sobre os ceifeiros, né? Na seara, que a seara é muito grande e Deus precisa de ceifeiros para trabalhar. Em seguida, é onde que ele já chama os seus discípulos, os 12, vai falando a missão deles. Todos nós que aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nos tornamos discípulos dele, né? Então a gente tem que procurar conhecer o que Jesus quer de cada um de nós. Jesus queria algo de cada um dos 12 discípulos e dos 70 posteriormente, e de todos nós. E também vamos ver que Deus, lá no Antigo Testamento, Deus, mais uma vez, cumpre a sua promessa. Deus, ele ainda é e sempre foi um Deus que cumpre o que ele promete, né? Ele faz promessas para os teus filhos e para todo aquele que busca a ele, né? Em espírito e em verdade, um coração sincero. Deus fala, Deus faz promessas e Deus está sempre ali para nos ajudar nas nossas necessidades até que alcancemos por fim a salvação e a vida eterna com ele, né? Então vamos ver Deus cumprindo a promessa que ele fez para Abraão de dar-lhe um filho, sendo ele Abraão velho e sua esposa velha de idade já, né? Mesmo assim, eles conseguem receber aí esse presente tão querido e esperado por eles, que Deus concede para eles. Amém? Vamos lá fazer uma rápida oração e ir para a meditação de hoje. Feche seus olhos. Senhor Jeová, Criador do céu e da terra, meu Deus e meu Pai, que estás no céu, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, meu Pai, nós nos achegamos agora a Ti mais uma vez, Pai, cônscios, sabendo da nossa pequenez. Somos pequenos, somos falhos, fracos, pecadores, Pai. Em nome de Jesus, ouça a nossa oração e perdoa os nossos pecados, meu Deus. Perdoa as nossas falhas, em nome de Jesus, Pai. Agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado pela saúde, o alimento, o trabalho, Senhor. Pão de cada dia, Tua proteção, a Tua provisão. Obrigado, Senhor. E obrigado por ter nos oferecido a salvação, pelo Senhor ter dado Jesus Cristo, seu Filho, para pagar pelos nossos pecados naquela cruz e nos libertar do poder do pecado, da escravidão, das algemas do pecado. Somos livres mediante a fé no Senhor Jesus e na sua graça, que é um favor que nós não merecemos. Esse favor de salvação nós não merecemos em hipótese nenhuma. Somos servos inúteis, meu Pai. Mas precisamos de Ti. Em nome de Jesus, nos ajuda. Senhor Jesus, interceda por nós junto ao Pai, nas nossas necessidades, Senhor. Por favor, Senhor. O Senhor conhece o meu coração. O Senhor conhece as minhas necessidades emocional, sentimental, financeira, física, espiritual. Abençoa nós, Senhor. Essa pessoa que está ouvindo também, Senhor, esta oração, abençoa ela em tudo. Espírito Santo de Deus, agora fica conosco, nos ensina a Tua santa palavra, nos purifica, nos transforma através da Tua palavra, aumenta a nossa fé, tira toda dúvida, incredulidade. Ajuda-nos, Senhor. Aumenta a nossa fé e que o Senhor seja louvado. Assim nós te pedimos essas bênçãos, te agradecemos por tudo,
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e glórias a Deus. Vamos à meditação de hoje, meus irmãos. Muito bem, meus irmãos, vamos agora para Mateus capítulo 9, versículo 35, meus irmãos. Não está fácil ler a Bíblia, está muito pequena essa letra. A gente sabe que eu estou lendo a Bíblia de estudo pentecostal, então ela tem a palavra de Deus, que é a letra tamanho normal, e no rodapézinho tem os estudos, que são letras minúsculas, eu não estou enxergando. Então, graças a Deus, eu arrumei uma maneira aqui que eu ponho o celular, como se eu estivesse filmando a Bíblia, eu dou um zoom e aumento a letra como se fosse uma lupa. Então vamos para a meditação de hoje. A seara e os ceifeiros. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Meus irmãos, lembrando aqui que, olha, realmente eu estou fazendo esses vídeos com o maior intuito também, além de eu me edificar, meus irmãos, é para fazer essa parte, essa missão de espalhar o Evangelho, falar da Bíblia. E hoje a gente sabe que é uma correria, né? Trabalho, família, tanta coisa, e a gente não sai para a rua para evangelizar, falar de Jesus na rua, cara a cara com as pessoas. Às vezes por falta de tempo, às vezes por vergonha, né? A Bíblia fala para a gente não envergonhar do Evangelho de Cristo, né? Às vezes a pessoa é tímida mesmo. Deus possa tirar a nossa timidez, né? E nos dar coragem para, nas situações que aparecerem durante o nosso trabalho, rotina, rua, falar de Jesus. E aqui nestes vídeos eu estou fazendo isso com este maior intuito, de falar de Jesus para as pessoas, para os conhecidos, para aqueles que estão vendo esse vídeo inscritos nesse canal. A Bíblia continua dizendo assim, rogai, Jesus falando, rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Muito bem, temos agora um estudo aqui no rodapé, um estudo sobre alguns pontos importantes. Quando a Bíblia diz assim, a seara é realmente grande, Jesus admoesta a todos os crentes a estarem sempre conscientes de que os perdidos têm uma alma eterna de valor incalculável e que terão que passar a eternidade no céu ou no inferno, e que muitos poderão ser salvos se alguém tão somente lhes anunciar o Evangelho, como diz Mateus 10, 28. Outro ponto importante é quando a Bíblia fala assim, rogai, pois, ao Senhor da seara. Este versículo contém um dos princípios espirituais de Deus. Antes de Deus realizar uma obra, geralmente ele conclama o seu povo à oração. Uma vez que o povo em oração, Deus realiza a obra. Portanto, Deus se limita às orações do seu povo. Fica claro no contexto que o tipo de obreiro que Jesus deseja no seu reino é aquele que, primeiro,
ensina e prega o Evangelho. Segundo, cura os enfermos. Terceiro, expulsa os espíritos imundos. Amém. Vamos agora a um outro ponto aqui, outro ensinamento de Jesus. Mateus capítulo 10. Os 12 e a sua missão. Os 12 discípulos de Jesus e a sua missão. Vamos lá. Mateus 10. E chamando os seus 12 discípulos, Jesus deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, o seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelido de Tadeu. Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Olha que interessante. Aqui em Mateus, no comecinho, estamos ainda em Mateus 10. Ele está falando que Judas Iscariote, aquele que o traiu. Sendo que ele vai trair só no finalzinho de Mateus. Muito interessante. Jesus enviou este 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, e nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno e hospedai-vos aí, até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacude o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes, como as serpentes, e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas, e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas, quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós.
E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho. E os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem é o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo ser como o seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo, não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois. Mais valei vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe a mim, me recebe, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que, de modo algum, perderá o seu galardão. Amém. E glórias a Deus. Muito bem, meus irmãos, agora vamos a alguns pontos importantes, que é o estudo da Bíblia. Quando a Bíblia fala assim, poder sobre os espíritos imundos. Jesus quer que os seus seguidores lutem contra as forças do mal
expulsando os espíritos malignos e curando os enfermos. Essa demonstração de autoridade divina no conflito espiritual é a continuação da manifestação do reino de Deus na terra. Um outro ponto importante quando a Bíblia disse assim, pregai o reino. O contexto deixa claro que a pregação do reino de Deus deve ser acompanhada da manifestação do poder de Deus contra a força do pecado, a força da enfermidade e a força de Satanás. O propósito de Jesus Cristo é que o reino de Deus e o seu poder estejam próximos, presentes, para levarem a salvação, a graça e a cura ao povo de Deus. Quando o reino dos céus não se manifesta entre o povo de Deus, os fiéis devem abandonar o mundanismo e tudo quanto não agrada a Deus, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como diz Mateus 6:10 e Marcos 9:29. Vamos para outro ponto importante quando a Bíblia diz assim, o que haveis de falar? Exemplos de cumprimento de promessa de Jesus Cristo estão lá em Atos 4:8, Atos 12:19, Atos 21:39, Atos 23:1 ao 6, Atos 24:10, Atos 26:1 ao 29. Depois do dia de Pentecoste, o Espírito foi derramado em toda sua plenitude aos cristãos, poder para testemunhar. Outro ponto é quando a Bíblia fala assim, para os discípulos sobre cidades de Israel. Cristo provavelmente quis dizer aos seus discípulos que o Evangelho continuaria a ser proclamado aos judeus até a sua volta. Outro ponto importante quando a Bíblia diz assim, não os temais. O trabalho dos discípulos de Jesus Cristo e a sua luta contra Satanás expô-los-á ao contra-ataques deste. Mas eles não deverão temer, terá um contra-ataque do inimigo. Não deverão temer, porque o Espírito Santo e o Pai os susterá. Devem permanecer fiéis à palavra de Jesus Cristo, pregando com franqueza, clareza e destemor. Outro ponto, quando a Bíblia fala assim para não temer o homem, mas temer a Deus. Deus tem o poder de lançar a alma e o corpo no inferno. A palavra traduzida inferno, Geena, nesta passagem, também em Jeremias 7:31, refere-se a um lugar de tormento eterno e de fogo inextinguível, reservado aos ímpios, como diz Marcos 9:43 ao 48. A Bíblia ensina que a exigência do homem a existência do homem não termina com a morte, mas que continua para sempre, ou na presença de Deus, ou num lugar de tormento. A respeito do estado dos perdidos na outra vida, devemos notar os seguintes fatos. Primeiro, Jesus ensinou que há um lugar de castigo eterno para aqueles que são condenados por rejeitarem a salvação. Mateus 5:22, Mateus
29, 30, Mateus 10, 28, tá tudo lá. Mateus 18, 9, Mateus 23, 15, Marcos 9, 43, Lucas 10, 16, Lucas 12, 5, 2 Tessalonicenses 1, 8 e 9. Trata-se da terrível realidade do inferno, como o lugar onde o fogo nunca se apaga, Marcos 9, 43. Como um lugar, o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, Mateus 25, 41. Um lugar de pranto e ranger de dentes, Mateus 13, 42. Um lugar onde os perdidos ficarão aprisionados nas trevas, Mateus 22, 13. E um lugar de tormento e angústia e de separação do céu, Lucas 16, 23. Segundo ponto é que o ensino nas epístolas é do mesmo teor. Fala de um julgamento vindouro da parte de Deus, da sua vingança sobre os que desobedecem ao Evangelho, segundo Tessalonicenses 1:5. Fala de uma separação da presença e da glória do Senhor, segundo Tessalonicenses 1:9. Também as epístolas falam da destruição dos inimigos de Deus, Filipenses 3:18. Também Romanos 9, 22, 1 Coríntios 16, 22, Gálatas 1, 9, Hebreus 10, 27, Judas 7, 2 Pedro 2, 4, Apocalipse 14, 10, Apocalipse 19, 20, Apocalipse 20, 11. Terceiro ponto, a Bíblia ensina que é inevitável o castigo dos malfeitores. O fato predominante é a condenação, o sofrimento e a separação de Deus eternamente. O cristão sabe que essa doutrina não é agradável, nem de fácil entendimento. Mesmo assim, ele deve submeter-se à autoridade da palavra de Deus e confiar na decisão e na justiça divina. Quarto ponto. Devemos sempre ter em mente que Deus enviou seu Filho para morrer por nós, para que ninguém pereça. João 3,16. É a intenção e desejo de Deus que ninguém vá para o inferno. Quem for para o inferno é porque rejeitou a salvação provida por Deus, como diz Romanos 1,19, Romanos 2,10. O fato e a realidade do inferno devem levar todo o povo de Deus a aborrecer e repelir o pecado com toda a veemência. Deve buscar continuamente a salvação dos perdidos e a advertir todos os homens a respeito do futuro e justo juízo de Deus, como diz Apocalipse 20. Vamos agora para um outro ponto importante, mudando de assunto. Quando a Bíblia diz assim, mas valei vós. Jesus ensina que os filhos de Deus têm grande valor para o seu Pai Celestial. Primeiro, isso significa que Deus se importa com você e com as suas necessidades pessoais. Ele anseia tanto pelo seu amor e a comunhão com você que enviou Jesus para morrer na cruz por você. João 3,16. Você nunca está longe da sua presença, dos cuidados e da solicitude de Deus. Ele conhece todas as suas necessidades,
todas as suas provações e tristezas. O segundo ponto é que você é tão importante para Deus que Ele preza pela sua fidelidade, o seu amor, a sua lealdade para com Ele, acima de todas as coisas terrestres. Quando você tem fé inabalável em Jesus Cristo, comprovadamente genuína em meio às provações e aflições, é glória e honra a Ele, né? É glória e honra para Ele. Leia as promessas que se acham no Salmo 91:14, também no Salmo 1:16 e 15, Isaías 49:16, Mateus 11:28, Lucas 12:32, João 3:1, João 14:3, João 17:24, Romanos 8:28, 1 João 4:19. Vamos para um outro ponto. Quando a Bíblia diz assim, confessando a Jesus diante dos homens. Confessar, no grego homologeo, confessar a Cristo significa reconhecê-lo como um Senhor da nossa vida. E isso abertamente diante de outras pessoas, até mesmo daqueles que se opõem a seus caminhos e aos seus padrões. Vamos a um outro ponto aqui, um outro ensinamento, quando a Bíblia disse assim, Jesus falou, não vim trazer paz. Embora Jesus Cristo seja chamado o príncipe da paz, em Isaías 9 e Mateus 5:9 e Romanos 5:1, e embora a verdade deva ser proclamada com amor, como diz Efésios 4:15, há um sentido em que a sua vinda e a proclamação do Evangelho provocam divisões. Primeiro, a fé em Jesus Cristo faz separação entre o crente e o pecador e o mundo. Como diz Mateus 37, nos versículos aqui 32 e 37, e também em Lucas 12:51. Segundo ponto, a proclamação da palavra de Deus e a sua verdade motivarão oposição, motivarão divisão e também motivarão perseguição. Como diz aí Mateus 12:24, Mateus 14:4, Mateus 27:1, Atos 5:17, Atos 7:54, Atos 14:22. Terceiro ponto, viver segundo os retos padrões de Jesus Cristo resultará em zombaria e desprezo. Mateus 5:10. Quarto ponto, a defesa da fé apostólica no Novo Testamento provocará divisões, como diz Filipenses 1:15, 2 Coríntios 11:12, também 2 Timóteo 1:15. Vamos para o quinto ponto. Os ensinamentos de Jesus Cristo a respeito da paz e da união devem ser mantidos em harmonia com essa verdade, de que Jesus ele não veio trazer paz, mas espada. Agora vamos para um outro ponto aqui, quando a Bíblia diz assim, um profeta, um justo. Jesus fala em receber alguém que é profeta e justo. Aqueles que são mais frequentemente perseguidos por causa da sua posição firme em favor da piedade e por causa da sua proclamação da verdade. Por essa razão, aqueles que acolhem o profeta de Deus e recebem a sua mensagem receberão o galardão especial da parte de Deus. Vamos a alguns pontos importantes. Primeiro,
Isso significa que a nossa dedicação à verdade e à justiça é tão sólida que dedicamos nossa vida à assistência, cooperação e ao conforto dos ministros de Deus, que são realmente justos. O nosso galardão será o mesmo daquele profeta ou justo que ajudarmos. Rapaz, que forte isso aqui, hein? Meditando eu aqui. Se você receber ou eu receber um profeta ou um justo com honra, o nosso galardão será o mesmo que daquele profeta. Que interessante, eu não sabia disso. Segundo ponto. Por outro lado, não devemos apoiar, assistir ou cooperar com pastores e pregadores que não proclamam a verdade de Deus, de conformidade com a revelação do Novo Testamento, ou que não vivem uma vida piedosa segundo os padrões justos de Deus. Se apoiarmos tais pessoas, participaremos do juízo que virá sobre elas. Amém. Olha que interessante. Então, não é qualquer um que se diz profeta, que está pregando aí, estiver pregando heresia, nós não devemos acolher nem aceitar aquela pregação. Devemos sim tratar como uma pessoa normal, mas não como um profeta de Deus, porque senão nós vamos estar concordando com tudo aquele erro e a gente vai ser condenado com eles. Muito interessante essa parte. Amém, meus irmãos. Agora iremos viajar lá no passado. No passado do passado, bem antes de Jesus no Antigo Testamento. Muito bem, vamos agora para o Antigo Testamento. Abraão nega que Sara é sua mulher. Gênesis capítulo 20. E partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhe: Eis que morto és, por causa da mulher que tomaste, porque ela é casada com marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela. Por isso disse: Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo, é minha irmã? E ela também disse: é meu irmão. Em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isto. E disse-lhe Deus em sonhos: bem sei que eu, na sinceridade do teu coração, fizeste isso. E também eu tenho te impedido de pecar contra mim, por isso te não permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogará por ti, para que vivas. Porém, se não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás tu e tudo o que é teu. E levantou Abimeleque pela manhã de madrugada, chamou todos os seus servos e falou todas estas palavras em seus ouvidos. E temeram muito aqueles varões. Então chamou Abimeleque a Abraão e disse-lhe: que nos fizeste? E em que pequei contra ti, para trazeres sobre mim e o meu reino tamanho pecado?
tu me fizeste aquilo que não deveria ter feito. Disse mais Abimeleque a Abraão: que tens visto para fazeres tal coisa? E disse Abraão: porque eu dizia comigo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por amor da minha mulher. E na verdade é ela também minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe. E veio a ser minha mulher. E aconteceu que, fazendo-me Deus sair errante da casa do meu pai, eu lhe disse: seja esta a graça que me farás em todo lugar aonde viermos. Dize de mim: é meu irmão. Então tomou Abimeleque ovelhas, vacas, servos e servas, e os deu a Abraão, e restituiu-lhe Sara, a sua mulher. E disse Abimeleque: eis que a minha terra está diante da tua face. Habita onde bom for aos teus olhos. E a Sara disse: vês que tenho dado ao teu irmão 1000 moedas de prata. Eis que elas te sejam por véu dos olhos para com todos os que contigo estão, e até para com todos os outros, e estás advertida. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque, e a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Vamos agora a um pequeno estudo, uma pequena meditação, quando a Bíblia diz: é minha irmã. Mais uma vez falhou a fé de Abraão, colocando em perigo o plano de Deus para Sara. Deus interveio a fim de preservar a participação de Sara na história da redenção, como mãe do povo do concerto, como diz Gênesis 3:7, Hebreus 11:11, 1 Pedro 3:6. Deus, na sua graça, às vezes livra os seus fiéis de situações desse tipo, decorrente de fraqueza na fé e desobediência. Vamos agora para Gênesis capítulo 21, o nascimento de Isaque. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado, e concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome do seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque, quando ele era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, e todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, porque lhe dei um filho na sua velhice? E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia,
que esta tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: deita fora essa serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Então, antes de a gente finalizar o estudo, tem um pequeno lembrete, uma explicação aqui abaixo, que é o estudo no rodapé, que a Bíblia fala assim: nasceu Isaque, seu filho. Isaque, o filho da promessa, finalmente nasceu no lar de Abraão e Sara, através de Isaque. Deus continuaria o seu concerto com Abraão, Através de Isaque, Deus continuaria o seu concerto com Abraão. O cumprimento da promessa de Deus a Abraão teve lugar depois de 25 anos. Como diz Gênesis 12:4. Lá em Lamentações 3:25 diz assim, Lamentações 3:25. Bom é o Senhor para os que se atêm a Ele. No tempo determinado por Ele, suas promessas fielmente se cumprem. Amém e glória a Deus. Finalizamos o estudo de hoje. Muito bem, meus irmãos, finalizamos mais uma meditação, mais uma leitura da Palavra de Deus. Que essa palavra faça em nós morada, que essa palavra transforme a nossa maneira de viver, de pensar, de agir, E que nós possamos dar frutos na nossa vida de arrependimento de pecados, abandonar os pecados, falar não ao pecado, ter força para resistir às tentações do inimigo. Em nome de Jesus, que essa palavra nos dê frutos do Espírito Santo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.